Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coaching. Lhes fala João Lassuchenski, mais uma vez para o nosso tradicional informe diário para índices internacionais, válido para esta quarta-feira, 16 de outubro de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter e no Facebook estamos como Investidores Exitosos. Quero convidá-los para que venham aqui informação para investidores. Temos aqui a nossa formação gratuita. Aqui vamos em ver mais. E aí estamos agregando dia após dia mais artigos. Hoje análise técnica aplicada. Entramos aqui. Vamos traduzir todos esses conteúdos. É questão de tempo, né? Porque deve ser traduzido. Lentamente eu vou traduzindo diariamente. Vamos subindo, atualizando já. Aqui temos, por exemplo, hoje subimos alguns, 4 artigos. E um deles foi o indicador RZI, muito famoso. E aqui você terá o que aconteceu. Bom, por alguma razão não está abrindo aqui a nossa página, porém você poderá entrar aqui e aqui está indicador RZI. E vejam que aqui está totalmente em português a definição, forma de cálculo, como utilizar, fotos traduzidas já. Vejam que aqui temos já as fotos de alta qualidade, mostrando momentos de entrada, divergência baixista, altista, enfim, topos ascendentes, totalmente em português aí. Está o RSI traduzido, o Momentum também, o MACD totalmente traduzido aí, para que vocês possam desfrutar ainda mais da nossa página. Vamos então aqui com nosso tradicional calendário econômico. Temos aqui para esta quarta-feira algumas notícias de médio e alto impacto, uma sessão bastante tranquila. Notícias de alto impacto para a Inglaterra às 5h30 da manhã, alteração do registro para seguro-desemprego, índice da média de ganhos mais os bônus também no mesmo horário, e taxa de desemprego ainda na Inglaterra. Às 6 da manhã temos o índice de preço ao consumidor mensal e anual, e IPC subjacente anual também na Eurozona. E na sessão americana temos aqui às 9h30 da matina, vendas de manufaturados. Às 15 horas, livro bege nos Estados Unidos e discurso do membro da FONC. Seriam essas as principais notícias. E na sessão asiática, às 21h30, confiança trimestral. Notícias de médio impacto e para a Austrália. Vamos começar então pelo Standard & Poor's. Os índices ainda estão totalmente pendentes da possível decisão ou do anúncio, né, da decisão aí da aprovação aí para o novo teto da dívida do orçamento para 2014. Vemos que o Standard & Poor's, o S&P 500 hoje respeitou a zona de resistência. Aclaramos que acima de 1.710 pontos poderemos pensar em uma operação compradora com target nos 1.730. De fato não rompeu, hoje faz aí praticamente um shakeout, praticamente o engolfo ainda não se confirmou, porém não devemos descartar a possibilidade de que isso apresente amanhã um bullish sandwich e faça este movimento. Tampouco descartamos a possibilidade de que apresente esse movimento e venha testar os 1.679 pontos nesse Standard & Poor's. No semanal vemos que é uma importante zona de resistência, deixando aí uma figura de possível mudança de direção, pelo menos em caso de que eu faça os 1.652 pontos aí no semanal, seria o seguinte suporte. Veremos. Aqui em 4 horas já temos uma correção profunda e poderia apresentar uma formação em B. Caso que apresente a famosa B Formation, faria este movimento e a média móvel de 200 períodos seria o seguinte objetivo neste Standard & Poor's em 4 horas. Muito bem, seguimos com o Nasdaq. O Nasdaq, vejam que no diário também não conseguindo fazer a ruptura, ficando abaixo aí dos 3.250 pontos. Veremos se fechará ou se fará uma P Formation, ou se fará um fundo ascendente. Vamos estar aí pendentes desse Nasdaq em 4 horas, já também deixando uma vela aqui de debilidade. Poderia apresentar uma B Formation, porém eu esperaria a ruptura aqui dos 3.229 aproximadamente para pensar em alguma venda neste Nasdaq, já que o movimento é totalmente altista. Esperaria uma correção mais profunda no diário, que ir em contra com uma vela desta força realmente é de altíssimo risco. Já o Dow Jones no semanal é o que demonstra maior debilidade, possível LA, possível pivôzinho de baixa, cumprido com a condição de formação do pivô. Iremos ir a desenvolver esse pivô em caso de que eu faça 14.735 seria o suporte no semanal. No diário, praticamente um engolfo de baixa, em caso de que siga com a tendência com
O movimento baixista SMA 200 períodos, 14.960 seria o seguinte suporte. Em 4 horas, vemos que apresentando aqui uma correção profunda, eliminando praticamente todo o movimento, porém seria chave romper a barreira dos 15.000 pontos. Abaixo dos 15.000 se poderia pensar em alguma operação vendedora neste Dow Jones. Já na Europa, vamos pelo DAX. DAX 30 um pouco mais, com maior fortaleza, tentando fazer a ruptura aí dos 8.772, fechou acima. No 4 horas poderia apresentar aí um bullish sandwich, um padrão na formação em P, padrão de continuação altista. Em caso que apresente uma correção, cuidado com a profundidade dessa correção. Em caso que seja uma profunda, esperaria um topo descendente para pensar em alguma formação baixista até os 8.697, seria uma operação de altíssimo risco no DAX. Já em Paris, o K40, vemos que não conseguiu confirmar a ruptura ainda da resistência dos 4.239 no semanal, no diário, deixando aí uma vela de mudança ao menos parcial, o famoso martelo invertido, deixando uma sombra aí longa, possível teto duplo. Em caso de que apresente uma correção também, olho com a profundidade dessa correção. Se será uma correção profunda, teria fluidez até os 4.154 pontos no diário. Porém, intradia vemos que é totalmente bullish, totalmente altista. Esperaria uma correção mais profunda e pensaria com maior tranquilidade em vendas abaixo dos 4.198 neste K40. Já na Europa, seguimos com o Eurostock 50. Este Eurostock 50 também deixando uma vela aí no diário de possível esgotamento, possível enfraquecimento da força compradora, porém totalmente altista. Veremos a profundidade, tudo dependerá se formará um fundo ascendente ou se fará um fundo ascendente, uma correção ordenada ou profunda. No 4 horas ainda é totalmente altista, poderia apresentar um throwback, uma formação em pé para seguir repicando. Já o FTSE, o índice de Londres, vemos que respeitando a zona de resistência no semanal, não deixa de ser um possível pivôzinho. No semanal já cumpre com a condição de formação do pivô, e veremos, em caso que execute o pivô, 6.349, próxima parada. Se romper, 6.660, próxima resistência no FTSE. Muito bem, finalizando com o índice Nikkei, o índice japonês, vemos que múltiplos tetos aqui no diário, não conseguindo fazer a ruptura dos 14.553. No semanal ainda é uma correção ordenada e poderia apresentar um pivôzinho de baixa também, porém bastante limitado o movimento. Temos essa terciária aqui, porém poderia apresentar um movimento até os 14.000 pontos aproximadamente, esse índice Nikkei. Muito bem, como sabemos, os índices estão todos aí pendentes, esperando a definição ou não, o anúncio oficial realmente do orçamento para 2014 nos Estados Unidos. Esse é o nosso informe diário. Sou o João Grassuchenski, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.